Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 14 de novembro, estamos reunidos em mais um sábado, de Lexio Divina, de leitura orante da palavra. Nós que temos feito esse percurso de aprofundamento com a palavra de Deus, um aprofundamento, perdão, meus irmãos, um aprofundamento que não é só um estudo, mas é um momento de intimidade com a palavra de Deus. Nós aqui não estamos estudando a palavra simplesmente, né? A gente lê e acaba aprendendo, né? Com certeza. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é sermos imergidos, né? Na palavra de Deus, né? Perguntando sempre o que a palavra vem falar na minha vida prática. Perguntando sempre o que a palavra de Deus toca na minha vida. Seja me chamando a uma vida de conversão, seja me fazendo pensar no céu, seja me fazendo pensar em Deus, né? A realidade que a palavra quiser nos abordar, né? Na liturgia daquele dia, enfim, na palavra que estivermos partilhando. Então, mas é sempre um momento de intimidade. Graças a Deus. Nossa garganta, gente. Então, como que desejamos, né, ter aqui é um momento de intimidade. A gente não consegue ter esse momento de intimidade se não for pela ação do Espírito Santo, né? Não é isso, irmãos? Estamos quase no nosso ano novo litúrgico, né? Daqui a pouco nós iremos encerrar o nosso ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. Esse foi um ano bem atípico, em que a gente não pôde passar nem Semana Santa, nem Quaresma, nem Páscoa, nada disso na igreja. Nem Pentecostes, nem Corpus Christi, nem a festa do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria. Todas essas festas, né? Aliás, do Sagrado Coração as missas já tinham voltado, sim. Mas esse é um ano bem atípico, né, meus irmãos? Que com certeza nos ensina muito. Né? Que possamos fazer uma retrospectiva, né, do que foi esse ano para nós, né? Esse ano litúrgico, estou me referindo, né, ano novo litúrgico, né? Que a gente encerra o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei e já inicia o novo ano com a festa do Advento, né? Só mesmo para a gente se contextualizar. Estamos fazendo um percurso que já dura alguns meses, né? Alguns meses em que meditamos, né, quase todos os sábados a liturgia do próprio sábado, né? E que, de certo modo, isso nos inseria na liturgia da igreja, né? No modo como a igreja estava rezando naquele dia, né? É muito importante, com certeza. Chega de enrolar, irmãos. Vamos rezar um pouquinho, clamando o Espírito Santo, pedindo que ele nos faça emergir na vontade dele, na palavra que ele deseja manifestar nessa tarde em nossas vidas. Nós queremos, Espírito Santo, ser transformados pela tua presença. Queremos, Espírito Santo, ser tocados pela tua graça, fazendo com que o teu toque, Espírito Santo, possa reavivar em nossos corações a chama viva do teu amor. Reinflama nossa vontade, Espírito Santo, reinflama nosso desejo de ser de Deus, reinflama o nosso desejo de estar na companhia do Senhor, de ser filho de Deus, de ser filho amado, de ser pessoa resgatada, salva pela obra redentora de Cristo Jesus. Eis o que te pedimos, Espírito Santo. Dai-nos conhecer os mistérios da vossa vontade. A vossa vontade que nos fará chegar até o nosso fim, Espírito Santo, que é o céu. Eis o que desejamos, Espírito de Deus. O céu acima de tudo. Para nós e para todos os nossos irmãos que caminham junto a nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor,
alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser. 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 Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, irmãos? Vou botar o meu aqui de lado. Maravilha. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje, né, eu quero convidar vocês a gente meditar a liturgia de hoje mesmo, de sábado, né, que está lá no Evangelho de São Lucas, Lucas 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, versículos de 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como eu dizia, nós estamos encerrando, nosso tempo litúrgico, na semana, sem ser domingo agora o próximo, nós estaremos comemorando a festa de Cristo Rei, que encerra o nosso ano litúrgico. Mas, Thales, o que isso tem a ver com a liturgia de hoje? Como nós já estamos no fim do nosso período litúrgico, a liturgia começa a colocar para nós, uma mensagem principal. Todos esses dias dessa semana, elas traziam um conteúdo principal que se encaixa, inclusive, na liturgia de hoje, na leitura que a gente está fazendo hoje. Que é o quê? A vinda do Senhor. No final desse evangelho, nosso Senhor diz: Eu vos digo que Deus... Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, ele está falando da vinda dele. Na liturgia de ontem, se não me engano, ele dizia que, assim como nos dias de Noé, quando veio o dilúvio, assim quando Ló saiu das suas terras e caiu a perdição, o fogo sobre Sodoma, assim também será quando o Filho do Homem vier. Então, a mensagem central dessa semana está tratando da vinda do Senhor. E o Senhor está dizendo que ele virá uma segunda vez. Isso a igreja crê não foi uma coisa da nossa cabeça. Nosso Senhor mesmo disse que ele viria uma segunda vez. E nessa segunda vez ele viria como juiz da humanidade. Seria o salvador daqueles que se fizeram filhos de Deus, daqueles que se fizeram herdeiros junto a Jesus, daqueles que permaneceram junto a Jesus, e será o juiz, sim, que também levará à condenação, Aliás, as próprias pessoas que se afastam de Deus, que se levam a si próprias à condenação, mas o Senhor será o juiz que separará o joio do trigo, E aí a gente vê diversas passagens do Evangelho, Jesus diz sobre isso. Em Mateus 25, que ele diz que vai separar cabrito das ovelhas,
E aos cabritos ele vai jogar, vai lançar, né, naquele lugar onde existe choro e ranger de dentes. E aos outros ele vai dizer às ovelhas: vinde a mim, benditas de meu Pai, né? Então, muitas são as passagens, né, dessas últimas semanas que nos convidam a meditar nessa realidade da volta de Jesus. Mas, Thales, em que isso se liga ao resto da passagem que a gente estava dizendo? Diz assim, né? Jesus começa a contar uma parábola, ela é autoexplicativa, a parábola, Jesus mesmo já explica, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Em que essa parábola se liga ao final, quando ele diz: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos, eu quero trazer também à nossa mente, eu sei que, desculpa a quantidade de passagens, mas porque a liturgia ela se encaixa muito, né? Ela fala muito, mas dentro desse contexto em que ela está inserida, não é isso? No domingo passado, se não me engano, né? Aliás, eu não estou me enganando, não, lembro bem. A gente meditava na parábola das 10 virgens, em que 5 eram previdentes e 5 imprevidentes. As 5 previdentes prepararam óleo suficiente para aguardar a vinda do noivo. Né? E que noivo é esse, senão o Filho do Homem, que a gente está lendo aqui? E que lâmpadas acesas são essas, senão as lâmpadas da fé? Que óleo é esse, senão o óleo do amor? Que é nutrido por uma coisa essencial que o nosso Senhor está querendo ensinar para a gente hoje: oração. Nosso Senhor está querendo nos ensinar, ele mesmo já diz, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Nunca desistir porque reza. E o questionamento que ele faz depois de contar a parábola é: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a terra? Em outras palavras, eu vou encontrar gente que está rezando sempre e que não desistiu? É muito profunda essa pergunta de Jesus. Por quê, meus irmãos? Eu imagino a desesperança dessa viúva. Não é novidade, né? Não é exclusividade da viúva, não é exclusividade dos tempos de Jesus, né? Que existem ainda hoje, juízes injustos. Às vezes também nós, né? Diante de tantas situações de corrupção, né? Na nossa sociedade, nos poderes executivo, legislativo, judiciário, enfim, aonde for, é comum diante dessas situações de injustiça em que temos, né, alguém injusto que deveria cuidar das nossas coisas, mas não toma conta daquilo que nos é de direito, é comum que a gente desista. É comum que a gente desanime. Por exemplo, quando a gente é assaltado na rua, a gente às vezes nem vai fazer boletim de ocorrência, porque a gente sabe que às vezes não adianta, não é isso? Ah, não adianta. Não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. A gente, enfim, tem uma falta de fé humana, vamos dizer assim. E essa falta de fé humana, muitas vezes ela pode também passar para a nossa vida espiritual. Em que sentido, Thales? Às vezes eu estou pedindo uma graça a Deus há meses, ou ainda há anos, mas porque essa graça não vem, eu posso acabar tratando Deus como trato os homens e desistir do pedido que faço a Deus. Né? E desistir do pedido que estou fazendo a Ele, da graça que estou esperando alcançar. Mas eu digo, irmãos, que o próprio Jesus já diz que nosso Senhor ele não demora. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Agora a questão é que quando nós rezamos, por vezes rezamos errado. E parece que Jesus não está só querendo mostrar aqui a importância de rezar, mas a importância também de como rezar. É importante ser insistente, sim, mas pedir aquilo que é certo. Por vezes a gente deixa de receber as coisas, a gente deixa de receber aquilo que a gente quer receber, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que aquilo não é o melhor para nós. É como uma criança que pede para dirigir o carro do pai, sem saber dirigir. Se o pai der um carro, o que vai acontecer? Pode acontecer um acidente, aquela criança pode vir a morrer. Ou um pré-adolescente, um adolescente. Então o que o pai fala? Não. Né? Então, por vezes, quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima com pedidos que vão fazer mal à nossa alma. Às vezes a gente se aproxima de Deus com pedidos que vão nos afastar dele. E o que Deus diz como bom pai? Não, não. Talvez um juiz injusto, para afastar aquela pessoa aborrecente, vamos dizer assim, que perturba, ele desse aquilo que a viúva pedisse, mesmo que não fosse algo justo. Mas nosso Senhor vai nos dar se for algo bom, se for algo justo. E vai nos dar bem depressa, porque
o maior interessado na nossa salvação, né, é Deus. O maior interessado na nossa salvação é Deus. E talvez a coisa que mais nós devêssemos pedir a Deus nas nossas orações é o que está no final dessa leitura, a fé. Talvez nós devêssemos pedir com insistência a Jesus que no meio dessas tantas injustiças que a gente vê no mundo, no meio de tanta dor, no meio de tantas dificuldades, talvez o que a gente mais devesse pedir a Jesus é que a nossa fé não se esvaia. É que a nossa lâmpada não se apague. É que o nosso óleo não acabe. É que a nossa vida não seja tomada pelas preocupações, pela tristeza, pelo desânimo. Talvez o pedido que nós mais devêssemos fazer a Deus é esse, o de nunca desistir. Mas essa graça de nunca desistir, ela é concedida, ela é dada àqueles que não abandonam a oração. E aqui eu me lembrava de uma outra situação, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade com relação a um pecado específico. Geralmente, quando a gente cai nesse pecado específico, seja pecado da carne, seja pecado da alma, fofoca, independente do pecado, geralmente quando a gente cai em um pecado que é recorrente, a gente costuma se afastar de Deus. Né? Pequei mesmo, e acaba esfriando a sua vida de oração. Às vezes estava rezando bem, mas caiu naquele pecado e parou de rezar. Mas parou por quê? Se quando a gente cai é quando a gente mais precisa da graça de Deus, se quando a gente está fraco é quando a gente mais precisa que a graça venha e me levante, que a graça venha e restitua em mim a força do Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue ter uma constância na vida de fé, na vida de oração, na vida de santidade, exatamente porque a gente ainda não aprendeu a necessidade de rezar sempre, inclusive quando a gente cai, e de nunca desistir, e de nunca abandonar a vida de oração. Meus irmãos, se a gente não rezar sempre, se a gente não colocar essa lâmpada que é a vida de oração como prioridade na nossa vida, quando o Filho do Homem vier, não encontrará fé sobre a terra. Porque o combustível da fé, o combustível da alma, o respirar da alma, o oxigênio da alma, se chama oração. Oração. E aqui dentro de oração eu estou dizendo de várias coisas. Eu estou querendo dizer de vida sacramental, os sacramentos. Eu estou querendo dizer de comunhão com a igreja, ir à missa, frequentar a missa, estar na igreja. Oração pessoal, ter o seu momento de intimidade com Deus. Oração pessoal, oração com a palavra de Deus, que é o que estamos fazendo aqui. Ter o seu momento de intimidade com a palavra para que a palavra te alimente. Ser obediente à voz da igreja que se manifesta nos padres, nos bispos. Ser obediente. Se o bispo te pede uma coisa, se o padre, quando te confessa, te pede alguma coisa, faça, porque ele está pedindo para a tua salvação. Entende? São muitas as coisas que a gente coloca dentro de rezar, dentro dessa grande, vamos dizer assim, dessa grande obra que se chama oração, e que deveria ser prioridade da nossa vida. Por vezes a gente entra dentro da igreja e acaba desanimando, acaba desistindo, saindo da pastoral, porque a gente coloca o nosso servir na frente do nosso rezar. E aí está uma inversão de valores. O que precisa estar em primeiro lugar na minha vida é a oração. Thales, mas eu não sou monge. Não interessa. Por quê, meus irmãos? Quando rezamos, permitimos que Deus venha ao encontro do nosso coração. E tudo que realizamos a partir da oração, fazemos em nome de Deus. Fazemos por Deus, nele e com ele. Agora, quando não rezamos, quando só fazemos as coisas mesmo que para Deus, mesmo que para a igreja, fazemos, né, de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso humano. E o nosso humano se decepciona, e o nosso humano fere o outro, e o nosso humano não sabe o que é melhor para a igreja nem para si mesmo. Por isso, meus irmãos, o que deve ser prioridade na minha vida hoje deve ser a vida de oração. Eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que servir a pastoral, eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que ir para a pastoral social, para a pastoral de eventos, para a pastoral XY, para o catecumenato, eu não estou querendo dizer isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente deve sim servir as coisas de Deus, mas a primeira coisa que deve estar na nossa vida, a primeira coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca, é rezar. A maior obra que eu faço pela minha pastoral é rezar pela minha pastoral, rezar pelo meu coordenador, rezar por aquele que Deus colocou na minha vida para me guiar, rezar pela minha pastoral para que meus irmãos não desanimem. Se nós fôssemos pessoas de oração que rezam sempre, as coisas na igreja dariam mais certo do que dão. Se a gente rezasse antes de iniciar uma evangelização, rezasse com fé, oferecendo jejuns, lágrimas a Deus, a nossa oração seria ouvida e muito mais
bênçãos, muito mais frutos nós veríamos no nosso trabalho pastoral. Fazendo as coisas do nosso próprio modo, do nosso próprio jeito, ainda que nos esforcemos muito, nunca conseguiremos fazer aquilo que Deus nos pede. É necessário rezar. Rezar para que Ele, né, nos mantenha firmes e conduza o barco do nosso trabalho pastoral, né? O barco da nossa vida. E também não estou dizendo aqui só de serviço pastoral, gente. A gente precisa rezar antes de agir, por exemplo, com a nossa família. Pai e mãe, antes de corrigir o filho, rezem pelo filho. Rezem para que Deus abra o coração dele para aquela correção. Rezem para que o Espírito Santo dê palavras acertadas a vocês que toquem o coração daquele jovem. Reze por aquele jovem para que ele passe por um processo de conversão que você passou, que você experimentou, né? Reze para que o Espírito Santo te dê o dom da sabedoria, do entendimento, o dom do conselho para que você possa aconselhar o teu filho, dar bons conselhos, possa criá-lo em santidade. Reze para que você saiba lidar com as situações, com as dificuldades no teu matrimônio, né? Reze. Em todas as situações da nossa vida, a gente deve colocar a vida de oração. Rezar antes de agir sempre. Ah, Thales, meu marido chega, não sei, teu marido talvez tenha problema com alcoolismo, beba demais. Antes de conversar com teu marido, antes de encher a cabeça dele com problema, de reclamar, reza por ele. Pede que o Espírito Santo te dê palavras acertadas que toquem o coração dele. Porque você, criatura, por si só não tem poder para fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus em João 15. Mas na medida em que a gente reconhece que precisa da graça de Deus para agir em qualquer circunstância da nossa vida, a gente passa a rezar. A gente passa a rezar. E rezando, a gente colhe os frutos do nosso trabalho da oração, do nosso esforço em rezar. Será que Deus vai fazê-los esperar? Rezando? Rezando. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. E o Filho do Homem certamente encontrará fé sobre a terra. Encontrará crentes, encontrará fiéis, devotos. Encontrará fiéis com o coração cheio de Deus. Cheio de Deus. Cheio da graça. Cheio do Espírito Santo. E quando ele vier, poderá, enfim, nos colocar à direita, no nosso lugar de herdeiros, no lugar onde nós ouviremos de Jesus: vinde a mim, benditos do Pai, tomai posse do reino que eu preparei para vocês. Eu quero ouvir isso de Jesus, gente. Eu quero ser contado entre aqueles que serão salvos pelo Cordeiro, e não entre aquelas virgens que não tiveram, que não se prepararam, que não tinham óleo suficiente. Eu quero ser previdente. E sei que para ser previdente, sei que para que Jesus me encontre preparado, para que me encontre com fé, eu preciso rezar a todo momento, sem cessar. E rezar a todo momento significa, acima de tudo, manter o meu coração em Deus em todas as ações do meu dia. Lembrar-me de Deus em todas as ações do meu dia. Até que o meu coração, até que cada batida do meu coração represente, né, aquela jaculatória: eu te amo, Jesus. Que a cada batida do meu coração, meu corpo inteiro diga a Deus: eu te amo, meu Deus. Tamanha deve ser a nossa oração. Que a nossa vida seja transformada pela presença do Senhor dia após dia. Que Deus nos ajude, irmãos. Que possamos pedir essa graça ao Espírito Santo, né, de sofrer essa verdadeira conversão interior, de entender a importância da vida de oração, de entender a importância de quem é Deus na minha vida, de abrir o meu coração para Ele. É uma necessidade ser de Deus. É uma necessidade rezar, não só por religioso, não só por padre, para freira. É uma necessidade para todos nós cristãos católicos. Precisamos ter a vida de oração, a vida de santidade como prioridade na nossa vida. Não o meu trabalho, nem a minha família, mas Deus em primeiro lugar. Porque em Deus eu sei amar melhor a minha família e sei prestar melhor o meu serviço. Em Deus. Deus precisa ser prioridade na nossa vida se quisermos ser pessoas salvas por Jesus, salvas por Deus. Que o Senhor nos ajude, eis o que te pedimos, Espírito Santo de Deus, essa graça de colocar a oração como prioridade na nossa vida, de colocar a vida de santidade como prioridade em nossa vida. Tudo isso te pedimos, Espírito Santo, rezando a oração dedicada à vossa esposa, Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus irmãos, foi muito bom estarmos novamente reunidos em torno da palavra. Que você possa meditar essa palavra, que você possa levar a sua vida de oração mais a sério, se ainda não leva. Levando a sua palavra para o dia a dia, não só para o sábado aqui, para os nossos encontros, mas no dia a dia. A palavra quer nos falar, a palavra quer nos comunicar a sua verdade, né? Quanto mais nos aproximamos da palavra, tanto mais somos transformados por ela, né? Que essa palavra possa ser cada vez mais presente na tua vida, em cada ação, em cada decisão que você for fazer. Conte com a palavra de Deus, conte com o próprio Deus, que nos ajuda a sempre decidir o melhor, que nos ajuda a sempre escolher o melhor. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, um forte abraço e até sábado que vem. Tamo junto, irmãos. Que Deus nos ajude. Fique com Deus. Amém.